Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Code. Iniciamos aí nos últimos vídeos, né, como você deve ter visto, uma série sobre algoritmos. Estamos aí na segunda série do canal já, então a primeira série foi sobre lógica de programação, inclusive se você ainda não viu essa série sobre lógica de programação, eu recomendo fortemente que você assista, porque na verdade tudo que a gente está vendo agora nessa série sobre algoritmos, ela depende, na verdade, né, de tudo que a gente aprendeu lá na série sobre lógica. A gente vai usar bastante, né, o que a gente viu lá. Então, se você ainda não viu, clica aí no card, né, vai ter o linkzinho para a playlist lá da lógica de programação. E se você já viu a playlist sobre lógica de programação, porém ainda não viu os dois primeiros vídeos dessa série sobre algoritmos, que foi sobre o algoritmo de ordenação, vai ter o linkzinho no card também para você ir direto para esses vídeos, ok? E, né, da mesma forma, é muito importante que você já tenha visto os dois vídeos, né, parte 1 e parte 2, sobre o algoritmo de ordenação, porque o algoritmo que a gente vai ver hoje, né, e começar nesse vídeo e finalizar no próximo, é justamente o algoritmo de busca, né? A gente vai ver o algoritmo de busca. E o algoritmo de busca, ele na verdade, como já foi mencionado, né, nos vídeos sobre o algoritmo de ordenação, ele fica muito mais fácil de se implementar e de ser utilizado em uma lista de dados, né, uma coleção de dados que já esteja ordenada. Então, basicamente, a lógica, né, a sequência seria primeiro ordenar a nossa lista. Então, dada ali uma lista, né, que esteja desordenada, a gente ordenaria ela. Então, por isso que primeiro viria o algoritmo de ordenação, para só então a gente conseguir realizar uma busca, né, por exemplo, nessa lista, né, nessa coleção de dados. Então, por isso que é realmente importante que você já tenha visto, né, esses vídeos anteriores, para daí então a gente continuar agora falando sobre o algoritmo de busca. O algoritmo de busca, né, ele, assim como os outros algoritmos, a gente tem algumas formas diferentes, né, algumas implementações diferentes desse algoritmo. Uma das mais famosas, por exemplo, é a busca linear, né, ou a busca binária. E o que a gente vai estar vendo hoje na prática, ali no exemplo prático, seria justamente a busca binária, ok? E por que a gente vai estar vendo a busca binária? Basicamente, né, só dando uma passada rápida sobre a busca linear, pense que você tem uma lista de dados que, no exemplo agora, seria, vamos supor, o alfabeto, certo? Então, a gente já tem a lista ordenada, então a gente já tem a lista começando do A e finalizando no Z, certo? Então, todas as letras estão em ordem. E aí a gente quer buscar, por exemplo, uma letra qualquer desse alfabeto. A gente quer saber em qual posição, vamos supor, a letra J está, certo? Então, como que a gente faria, né? Se fosse utilizar a busca linear, ela basicamente iria pegar lá do início da nossa lista, então iria começar lá pelo A, e ela iria fazendo uma comparação, né? Uma validação letra por letra, para ver se cada letra que ele vai validando, né? Para ver se cada letra é igual à letra buscada, né? Então, por exemplo, a gente está buscando a posição da letra J, ele iria começar pelo A. A é igual a J? Não. B é igual a J? Não. C é igual a J? Não. E assim por diante, até chegar no J, certo? Então, a diferença, né, principal da busca binária, e é por isso que ela acaba sendo mais performática, né? Ela tem um consumo de processamento, né? De recurso da máquina muito menor a essa busca binária, aliás, a busca linear, porque a busca binária ela vai tendo essa lista, né, de dados, ela vai dividindo essa lista em dois, né? Vai dividindo essa lista ao meio, até conseguir encontrar o valor buscado. Então, nesse exemplo do alfabeto, né, ele iria pegar a lista que a gente tem de A a Z, iria cortar na metade, certo? Cortando na metade, iria validar se a posição do meio dessa nossa lista já bate com a letra buscada, né? Então, ele iria validar se a posição do meio dessa nossa lista é igual a J. Se fosse igual a J, beleza, já fechou por ali, né? Já mata
o problema, e a gente já tem a posição do J encontrada. E, né, se não for a posição do meio não for a letra J, né, então ela iria fazer, o algoritmo faria uma validação para saber se J é maior ou menor do que a posição do meio da lista. Se o J fosse menor do que a posição do meio da lista, ele iria descartar a segunda metade dessa nossa lista do alfabeto, né, e iria ficar só com a primeira parte, ok? Se o J for maior do que o meio da lista, então ele vai pegar a segunda parte do nosso alfabeto e descartar a primeira. E assim por diante, sucessivamente, né? Então ela iria pegar essa parte que sobrou, iria novamente dividir ao meio. Esse meio da parte que sobrou é igual ao valor buscado? Se for, beleza, novamente chegamos ao final. Não é? Então a gente faz mais uma vez essa validação, né? Se o valor do meio dessa lista que sobrou é maior ou menor ao valor buscado, e aí continua indo, né? Se subdividindo sempre pela metade até chegar no valor buscado, ou se acabar não chegando, né? Acabando os itens da lista e não tendo o valor buscado ali nessa lista, ele retornaria ali a mensagem dizendo que o valor não foi encontrado, certo? Então, por isso, né, justamente por causa dessa forma de trabalhar, de ir dividindo a nossa lista em dois, né, subdividindo ela em dois, é que ele acaba utilizando menos processamento e chegando no resultado muito mais rápido do que na lista ordenada, certo? Aliás, na busca linear, né, desculpa. Mas, basicamente, essa é a diferença, né? Essa é a explicação de como funciona, né, a lógica do algoritmo de busca, e é o que a gente vai implementar hoje, né, na prática, seria justamente o algoritmo de busca binária, certo? Uma diferençazinha desse vídeo para os últimos é que dessa vez a gente eu vou escrever, né, junto com vocês o algoritmo, eu não vou já trazer o algoritmo pronto e apenas ir passando, né, em cada ponto do algoritmo. A gente vai escrever ele junto. Inicialmente, eu vou primeiro, a gente já vai para a telinha aqui do nosso Portugal Web Studio, e eu vou primeiro executar aqui, eu já tenho o nosso algoritmo pronto, certo? E aí eu vou só executar ele para a gente ver como que é o funcionamento dele, e depois a gente vai começar de fato a escrever o algoritmo, né? Então, executando ele aqui, a gente tem basicamente uma lista, né? Então, uma lista, nesse caso aqui, de números, tá? E aí, aqui seria apenas números ímpares, né? Então, ela já está ordenada, como você pode ver. Ela começa aqui do 1, 3, 5, enfim, até o número 19. E aí ele pergunta aqui, né? Faz uma interação com o usuário, pedindo que o usuário digite um valor a ser buscado no vetor. Então, basicamente, a gente tem essa lista e vamos supor que a gente queira saber qual que é a posição do 13, certo? Então, eu vou colocar aqui o 13, vou dar um Enter, e ele vai dizer que a chave 13 foi encontrada na posição 6, ok? Então, basicamente, esse é o funcionamento do nosso algoritmo no fim, né? A gente vai chegar nesse resultado. Posso executar aqui de novo e colocar, por exemplo, o 7, ele vai dizer que o 7 foi encontrado na posição 3, e se eu executar de novo e colocar o 8, por exemplo, né, que é um valor que não está na lista, ele vai dizer que a chave 8 não foi encontrada no vetor, ok? Que é a nossa lista aqui, né? Então, basicamente, essa é a execução do algoritmo, né, já finalizado, e a gente vai, então, agora começar a escrever ele do zero. Basicamente, eu vou começar fazendo aqui algo parecido com o que a gente viu no vídeo passado, lá sobre o algoritmo de ordenação, que é ter a nossa lista, né, o nosso vetor declarado na raiz do nosso programa. Então, antes mesmo aqui da função início, a gente já vai declarar a nossa lista aqui, né? Então, eu vou começar aqui com a nossa lista, o nosso vetor, né? A gente está, por padrão, chamando de vetor. E aí, né, novamente, é igual o vídeo passado, inteiro aqui, vetor, com o abre e fecha o colchetes, né? E aí, para eu declarar o valor do vetor, eu coloco aqui abrindo e fechando chaves, né? E os valores eu coloco entre as chaves. Então, para adiantar, eu vou só basicamente copiar aqui o conteúdo, né? Do meu vetor, que é os números, né? A lista já de maneira ordenada. E vou colocar também o nosso tamanho aqui, certo? Tamanho da nossa lista, que se a gente for ver, né? Então, como a gente começa aqui começando aqui com 1, né? A gente tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? A gente tem 10 itens nessa nossa lista. A posição apenas, né, que começa do 0. Então, se a gente fosse tratar de posição, seria da posição 0 até a posição 9. Porém, né, a gente tem 10 itens na nossa lista. Então, o tamanho da nossa lista é 10. E aí, eu vou já deixar declarado aqui também, a gente vai utilizar ele depois, uma outra variável aqui chamada chave, e por enquanto eu vou deixar ela como inteiro, certo? A gente já vai ver qual que vai ser o uso dessa nossa variável chave. Então é isso, a princípio fechou, a gente tem a nossa lista declarada, o tamanho da nossa lista e uma variávelzinha aqui que a gente vai usar depois, que é chamada de chave. Começando, né, então, basicamente para repetir o mesmo funcionamento que a gente tem aqui nesse nosso algoritmo, né, que eu mostrei ele pronto já, eu vou começar mostrando essas informações em tela aqui para o nosso usuário, né, para o usuário que estiver executando o programa. Então eu vou começar aqui com um escreva, certo? E aí eu vou colocar basicamente a frase aqui, né? Então, dado o vetor, e aí eu vou copiar aqui, dado o vetor, espaço, e vou colocar um vírgula, colocar o nosso vetor aqui para ele já mostrar automaticamente em tela qual que é o valor da nossa lista, né? Qual que é o valor do nosso vetor. E aí, novamente, um outro escreva, dessa vez pedindo, né, para ele digitar o valor em tela. Então, para não precisar digitar aqui tudo de novo, vou copiar aqui também o que ele já está mostrando ali. E fechou. A gente já está mostrando em tela aqui, digite um valor a ser buscado no vetor, ok? E por último, né, como a gente já viu, né, se você ainda não esqueceu, a gente usa o layer para pegar a informação do usuário, certo? E aí é justamente aqui no layer que a gente vai utilizar essa nossa variável chave aqui que eu criei antes, ok? Então essa variável chave, ela vai armazenar o valor digitado pelo nosso usuário, ok? Então quando o usuário digitar um valor lá, que é o valor que ele quer buscar dentro do nosso vetor, eu vou pegar esse valor e armazenar dentro da minha variável chave, certo? Depois a gente vai vir aqui, eu vou começar com um inteiro, e aí a gente já vem basicamente para a nossa variável resultado, porque essa nossa variável resultado, ela na verdade é que vai receber um retorno, certo? De uma função que a gente vai criar depois, e essa função é que vai, basicamente dentro dela é que vai estar de fato a lógica principal, né, do nosso algoritmo de busca binária. Ok? Então eu vou basicamente chamar aqui essa função de busca binária, certo? E a princípio ele vai ficar com esse errinho, porque eu não declarei, né, nenhuma função chamada busca binária ainda, então é exatamente isso que ele está falando aqui, a função busca binária não foi declarada. Mas a ideia vai ser essa, a gente vai implementar ela depois e ela vai, em cima, né, desse nosso vetor e também baseado no valor que o usuário digitou, ele vai fazer a busca da posição dessa nossa lista e retornar um resultado aqui para essa nossa variável que a gente criou, né? Então, basicamente, ele vai retornar ou a posição, né, da lista do valor em que o usuário tá procurando, ou então, se ele não achar nada, né, se o usuário digitar um valor que não existe aqui na nossa lista, ele vai retornar o -1, ok? Então, basicamente, antes de já chamar essa função e a gente ir para a lógica em si da busca binária, eu vou já fazer uma validaçãozinha aqui, né? Então, a gente volta lá com o nosso C, e aí, basicamente, a função que a gente vai... aliás, a função não, a lógica, né? A validação que a gente vai fazer aqui é se o resultado for diferente, certo? Então, lembrando, né? Exclamação igual, quer dizer que a gente está fazendo uma comparação se o valor inicial, ali, o valor da esquerda, é diferente do valor da direita, ok? Então, o valor da esquerda que eu estou pegando é o resultado, o valor que eu quero comparar é -1. Então, se o resultado for diferente de -1, a gente vai colocar um escreva aqui, né, para dar o resultado para o usuário, e aí a gente vai dizer o seguinte, a chave, e aí eu vou dar um espaço aqui, colocar uma vírgula só para a gente fazer o que a gente chama de concatenação, né, assim como a gente fez aqui em cima,
concatenar um valor, um texto, qualquer que eu estou digitando, com um valor de alguma variável, certo? Então, eu vou utilizar aqui a chave, que basicamente vai refletir o número que o usuário digitou, ok? E aí eu vou continuar aqui com mais uma vírgula ali depois do chave, e aí no segundo texto eu vou colocar foi encontrada na posição. E aí agora eu vou dar um espaço aqui e mais uma vez, né, uma vírgula, para colocar o valor de resultado, ok? Então, basicamente, a gente vai devolver para o usuário isso. A chave, né, e o valor da chave buscada foi encontrada na posição e o valor do nosso resultado. Lembrando que a gente só vai mostrar isso aqui em tela, né, para o nosso usuário, se o valor de resultado for diferente de -1, ok? Se não, então, né, se o nosso resultado não for diferente de -1, ou seja, o valor dele é igual a -1, basicamente a gente vai escrever em tela para o usuário, dizendo que a chave, e aí, né, novamente eu vou concatenar aqui com o valor que ele digitou, e aí eu vou dizer que não foi encontrada no vetor, ok? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. E aí a gente parte, então, para a nossa função de busca binária, certo? Então, só para ele parar já de dar o erro aqui, né? Eu vou criar aqui a nossa função. Então, função busca binária, certo? E aí eu declaro ela dessa forma, né? Então, é basicamente da mesma forma como eu tenho a função início aqui, porém, por enquanto, ela não tem nada dentro dela, né? Ela também não vai, assim como a função início, ela não vai receber nenhum parâmetro, assim como a gente viu no algoritmo de ordenação, né, que a gente tinha algumas funções que recebiam parâmetros. Nesse caso aqui, ela não vai receber nenhum parâmetro, porque a gente já tem, né, se a gente for ver, a gente já tem as variáveis aqui, né, que a gente vai precisar trabalhar, a gente já tem elas todas na raiz do nosso programa, certo? Então, eu não preciso ficar passando parâmetros para dentro dessa nossa função. A gente vai usar, né, vai se basear nos valores que a gente tiver nas variáveis globais aqui, né, nas variáveis que estão na raiz aqui do nosso programa. Bom, então é isso, a função busca binária já está criada, você pode ver que ele até já parou de dar o errinho aqui, né? E aí a gente finaliza, então, o vídeo de hoje por aqui, certo? A gente vai ver aí a continuação desse nosso algoritmo, né? A finalização desse nosso algoritmo no próximo vídeo. E aí a gente vai finalizar, então, esse nosso tópico, né? Sobre o algoritmo de busca, né? Mais especificamente aí, vendo na prática, né? A busca binária. E aí a gente finaliza, então, no próximo vídeo, até para que esse vídeo não fique tão grande, né? Então, por hoje é isso. Não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo aí com a galera. O espaço dos comentários estão sempre abertos, né, para suas dúvidas, seus feedbacks. E se não for inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro aí dos vídeos novos, ok?